meus queridos, bom dia! Tudo bem? Hoje é segunda-feira, né? E aí, você tá animado pro trabalho? Fique! Porque hoje é dia de milagres, sim, sim. Todos os dias Deus nos oferece tantas coisas. Estar vivo já é um grande milagre, não é verdade? E a gente tem uma história que foi encaminhada pela Vivian Brown. A Vivian Brown é uma senhora já bem idosa. E ela disse que ela e o marido estavam enfrentando problemas de saúde. E daí, por essa razão, o marido falou para ela assim, meu bem, eu acho que a gente precisa se mudar para uma casa menor. E a Vivian ficou muito aflita, mas ela ficou pensando assim, nossa, o meu marido é um homem muito de Deus, é um homem muito bom, ele deve estar certo nessa ideia. Mas ela não conseguia aceitar, então ela começou a orar para que Deus ajudasse a concordar com a ideia da mudança. Aí, gente, eu falei que hoje é um dia de milagres, porque hoje a história também está cheia de milagres. E o primeiro milagre que aconteceu foi o seguinte, do nada, o filho dela e a nora vieram até a casa deles e falaram assim, pai e mãe, a gente vai construir uma casa, a gente está construindo, na verdade, e a gente queria que vocês viessem morar com a gente quando a casa ficasse pronta. Nossa, o marido da Vivian e ela ficavam assim, nossa, como assim? Eles tinham orado, fazia 3 dias que eles tinham concordado, né, que iam se mudar e que eles passaram a orar, e a resposta para a oração já veio, sabe? Veio tão rápido, mais rápido do que eles haviam imaginado. E as decisões daqui para frente também tinham que ser tomadas de uma forma rápida. Eles tinham que vender a casa deles, eles tinham que vender as coisas deles, eles tinham que encontrar um depósito também para as coisas deles. E o segundo milagre, gente, foi acontecendo, porque os pertences que eles tinham foram quase todos vendidos no primeiro dia que eles fizeram uma venda de garagem, que é muito comum lá nos Estados Unidos. As pessoas querem vender alguma coisa, elas colocam ali, abrem a garagem, colocam na frente da casa e está lá. Gente, foi muita coisa. E no terceiro milagre que aconteceu foi o seguinte, uma das pessoas que apareceu ali naquela venda de garagem era uma mulher que morava num outro estado e que estava visitando o filho dela ali naquela cidade e apareceu para a venda da garagem. Aí ela disse que tinha gostado muito da casa da Vivian. E para surpresa deles, ela pegou essa senhora, entrou em contato com o corretor de imóveis e fez uma oferta pela casa da Vivian. Então, gente, dentro de apenas 4 semanas, a casa foi vendida. Mas não parou por aí, porque o próximo milagre estava na sequência. E apesar de a casa deles ter sido vendida rapidamente, a casa do filho ainda não estava pronta, né? Então eles precisavam de um lugar para ficar. E aí, gente, estavam querendo um apartamento, que seria mais em conta. E Deus realmente não tinha concluído todos os ciclos de milagres, não. Olha que interessante. Aquela mesma senhora que havia comprado a casa, havia voltado para o estado dela para poder resolver algumas coisas. E daí, a Vivian foi impressionada a perguntar a ela se por acaso ela poderia alugar a casa dela naquele momento, né? E que eles estavam com necessidade. Ela falou assim, não, claro, eu posso. Deu tudo certo. Poucos meses depois, eles foram já morar com os filhos, numa casa novinha em Folha. E ela disse que está sendo uma experiência maravilhosa. Com essa história, ela quer nos incentivar a nos submeter todas as nossas decisões a Deus. Quando a gente tem uma decisão a tomar, não importa, se é grande ou pequena, consultemos a Deus e deixemos que o Senhor nos ajude a compreender a sua vontade e ver, sim, os milagres que Ele vai fazer. Confie. Ali em Isaías 65:24 diz, ainda que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Ótimo dia, até amanhã.